O casamento judaico nos tempos bíblicos era dividida em 3 fases. Era dividida em 3 etapas. A primeira etapa, Shidduchim, que significa escolha ou escolher. A segunda etapa ou a segunda fase, Eruzim. E a terceira fase, Nesuim. A primeira fase do casamento judaico, chamada Shidduchim, a palavra Shidduchim no hebraico significa escolher ou escolha, onde o pai do noivo escolhia a noiva para o seu filho. É a fase da escolha. E tinha que ser aprovada tanto pelo noivo quanto pela noiva. Não era de forma obrigatório casar. Sim, os noivos, ele livremente revelava a sua vontade para comungar um relacionamento futuro matrimonial. A segunda fase, chamada Nesuim, é a fase onde assinava o Ketbar, um contrato de casamento, onde havia condições, cláusulas, onde o noivo deveria cumprir e a noiva deveria cumprir, chamada Ketbar, um contrato onde os noivos assinavam juntamente com os pais dos noivos e o rabino. Nessa segunda fase, chamada Eruzim, lia-se o Ketbar de forma audível. Os noivos escutavam os contratos, o que o noivo prometia para a noiva e que a noiva prometia para o noivo. Na Ketbar, o noivo prometia honrar a noiva, cuidar da noiva, alimentar a noiva, colocar a noiva numa casa, e a noiva prometia ao noivo ser fiel e esperá-lo até a terceira fase do casamento judaico no período bíblico. Nessa fase Eruzim também pagava-se um dote. O noivo tinha que pagar o dote, que no hebraico é chamado de mohar. Esse dote, o noivo oferecia pedras preciosas, ouro, pratas, objetos preciosos para pagar ao pai da noiva. O dote era pago pelo noivo ao pai da noiva para recompensar a perca que o pai ia ter da sua filha, porque as mulheres no tempo bíblico trabalhavam, ajudavam demais os pais nos lares, carregando água, limpando a casa, fazendo comida, tarefas domésticas, cuidando dos animais no campo, até na agricultura. Então, para recompensar a perca da filha, o noivo dava um dote para o pai da noiva, chamada de mohar no hebraico. Nessa segunda fase ainda, chamada Eruzim, o noivo ficava separado da noiva durante 1 ano ou 2 anos aproximadamente. É a fase que o noivo deveria preparar uma casa para colocar a noiva debaixo. Isso mesmo, 2 anos aproximadamente separado. Diferentemente do casamento ocidental, os judeus esperavam 2 anos aproximadamente até a realização pública e cerimonial da terceira fase do casamento judaico, chamado Nesuim. Cumprido a terceira fase do casamento, Nesuim, entrava a terceira fase do casamento, chamada Nesuim. Depois da segunda fase, Eruzim, entrava a terceira fase do casamento judaico, Nesuim. Era a fase que o noivo retornava depois de 2 anos aproximadamente para a fase do casamento público cerimonial, onde o noivo vinha com uma caravana de amigos e parentes até encontro da noiva. E ia os amigos tocando chofar, o chifre de carneiro, que era a trombeta, até encontro da sua noiva, aonde depois ele ia agora levar a noiva para a casa do seu pai, se ele não tivesse conquistado uma casa própria, ou levava a noiva para a sua própria casa, chamada Nesuim, a fase da consumação do casamento judaico. Nós aprendemos várias verdades com o casamento judaico no período bíblico. A verdade é que na primeira fase, chamada Shidduchim, a fase da escolha, o pai do noivo escolhia a noiva. Deus escolheu a noiva para o noivo, que é Jesus. Deus escolheu a noiva, que é a igreja, para o noivo, que é Jesus. A fase do Shidduchim, a fase da escolha. O Deus Pai nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, como está em Efésios, capítulo 1, versículo de número 4.
Deus nos escolheu. A segunda fase, a fase do casamento judaico erusim, é a fase do pagamento do dote. Jesus pagou o dote com o seu precioso sangue, comprando a noiva para conquistar a segunda fase do relacionamento do casório. Jesus pagou o preço do dote, mohar no hebraico, e assinou o contrato chamado Ketbar, que é o Novo Testamento, onde ele derramou o seu sangue para nos remir de todos os nossos pecados. A fase do Ketbar, a fase da assinatura do contrato, do acordo com a noiva, que é a igreja. E a terceira fase do casamento judaico, Nessuim, é a fase que o noivo vai buscar a noiva. E os seus amigos, os seres angelicais, tocarão trombetas até o noivo aproximar-se da noiva e assim consumar de fato o casamento, que é o arrebatamento da igreja, onde a trombeta vai ser tocada, suada, e Jesus vai encontrar com a sua noiva nos ares, e assim estarão para sempre consolando a noiva. Por isso que Paulo disse, meus irmãos, que a nossa esperança é na volta de Jesus Cristo. E a trombeta soará. Então o casamento judaico tipifica, é uma figura do casamento do cordeiro com a igreja, do noivo com a noiva. E nessa terceira fase chamada Nessuim, depois que o noivo encontrava-se com a noiva, casava-se, havia uma festa de casamento que durava 7 dias. Isso fala-nos da borda do cordeiro, bordas do cordeiro, a festa de casamento que terá uma duração aproximadamente de 7 anos para a glória de Deus nos ares. A esposa do cordeiro, a noiva, a igreja, casar-se-á com Cristo nos ares para a glória de Deus o Pai.